Muito bom dia, gente. De novo caiu a live. Caiu, minha internet ficou ruim aqui e eu tive que reiniciar, não consegui nem salvar aquela. Chegou gente aqui na minha casa, mas tudo vai dar certo. O inimigo não vai conseguir fazer com que essa mensagem não chegue adiante, porque eu vou perseverar e vou ir até o final, tá? Então vamos lá, eu preciso fazer essa live e eu preciso fazer ela o mais rápido que eu consiga. E eu vou entregar aqui tudo o que eu preciso. Então no começo, eu quero falar para você que muitas pessoas, elas buscam, mesmo que elas não creiam em Deus, mesmo que elas não estão, ou elas dizem que creem em Deus, mas não vivem os mandamentos de Deus, elas estão fazendo o quê? Se encaminhando para a morte. Então tem muita gente que está morrendo, literalmente, fisicamente, mas muita gente que está morrendo em vida. Então, eu quero dizer o seguinte, que não tem outro caminho para a vida que não seja Cristo. Ou ela vai escolher a morte, literalmente, ou ela vai escolher voltar-se para Cristo. Reconhecer a grandiosidade de Deus. Então, diante desse entendimento, eu vim aqui falar sobre como ter, esse é o tema, como ter um coração mais puro, para a gente acessar essas promessas que Deus tem para nós, esses mandamentos, para a gente conseguir viver os mandamentos e acessar as promessas que Deus tem para nós. Na outra live eu falei que tem uma pessoa que eu conheço que fala que ela não acredita que as promessas de Deus seja para agora, para esse tempo, mas ela crê que as promessas de Deus é para quando vier o reino, que nós iremos viver essas promessas quando tiver o reino, quando o nosso corpo estiver glorificado. E deixa eu te falar, se você acredita nisso, você não sabe que estamos atualmente na dispensação da graça. E a graça se deu quando Cristo morreu. Ai, gente, que desafio isso aqui hoje. Chegou mais gente aqui em casa, mas vai dar tudo certo. Eu vou continuar aqui. Então, olha só. Você pode viver a dispensação da graça antes dela vir. Então, a próxima dispensação vai ser o reino e você já pode viver ela. Quando você estiver se autogovernando, você já vai estar vivendo. Amor, deixa eu falar aqui só um pouquinho, gente. Fecha aqui pra mim as portas, por favor, que senão eu não consigo me concentrar aqui. Então, vamos lá. O que significa, então, o tema é como acessar um coração mais puro, certo? Então, primeiro eu preciso saber o que é. Eu vou falar aqui sobre as sujeiras do nosso coração. Como é que tá? As sujeiras do nosso coração. Então, o que significa? Né? O que são essas sujeiras do nosso coração? Eu vou falar tudo isso aqui nessa live hoje. Vai dar certo. Já caiu uma live, já chegou gente aqui em casa, já interferiu tudo. Mas essa live, esse conteúdo vai sair hoje, tá? Então, olha só. O que é a pureza de coração? Tô falando de novo, Pamela, porque caiu aquela live e eu não consegui salvar. Então, vamos lá tudo de novo. O que significa pureza? Ficou ruim a luz aqui, né? Porque hoje fui fazer agora essa live e deu tudo certo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu chamado. Então, vamos lá. O que é pureza? Pureza é ausência de impureza. É quando eu limpo o meu coração e entro num estado de santidade. Santidade não é você ser perfeito, mas você ser separada, você se arrepender dos seus pecados. A pureza faz você ser mais íntegro. A integridade é quando você cumpre aquilo que você fala. Então, para ter um coração limpo, nós precisamos limpar os nossos corações todos os dias. Limpar de toda a hipocrisia, de toda a malícia. Não viver em pecado, inveja, soberba,
E mais pra frente eu vou trazer mais exemplos de pecados, tá? Então, se afaste de pessoas maldosas e maliciosas. Peça a Deus para te proteger das pessoas maliciosas e cuidado para você não ser uma pessoa maliciosa, né? Cuidado. Então, eu vou falar o que é ser hipócrita, que é um pecado também. Lembra que Jesus falou, né? Ele usou essa palavra: hipócritas, vocês falam e não fazem. Vocês estão falando e não estão vivendo isso. Então é isso que é ser hipócrita. É você falar algo, é você dizer, decretar algo sobre a sua vida ou sobre coisas e você não viver aquilo. E quantas vezes nós estamos fazendo isso com a nossa própria vida? Eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser melhor esposa daqui pra frente, na virada do ano, agora eu vou ser uma mãe melhor, eu vou me alimentar melhor, eu vou ter mais paciência, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou fazer não sei o que, e aí eu falo, na minha boca eu falo, mas na execução eu não dou conta. Por quê? Porque eu ainda estou vivendo mais na vontade da minha carne, nas minhas próprias vontades, e não naquilo que eu decidi fazer, naquilo que é da vontade de Deus para mim. E eu fiz uma live falando sobre a vontade de Deus para nós. Depois assiste. Então, o que é ser a pessoa maliciosa, que também é um pecado? Sabe aquela pessoa que vê malícia em tudo? E aqui no Brasil tem muito disso. Por quê? Porque sabe aquele jeitinho brasileiro, aquela... dá nada não, aquela pessoa que vê malícia em tudo. Gente, eu vejo isso hoje tanto, em todos os lugares. Em todos os lugares eu vejo, isso é tão normal hoje, tão normal. Principalmente acontece muito com os homens. Eles maliciam tudo, tudo leva, né, a uma brincadeira dupla. Tudo é aquela malícia na fala, em tudo. Então, cuidado com essas pessoas. Peça a Deus que elas se afastem de você. Pode fazer um pastel? Pede pra Carol. Meu Deus, até isso agora. Deus deixou tudo pronto, mas está faltando você acessar mas está faltando você acessar essas promessas de Deus. E o que você precisa fazer para você acessar essas promessas de Deus? Primeiramente, limpar o seu coração, tornar o seu coração puro. Conhecimento é fazer a nossa parte. Então nós precisamos de conhecimento, que é o que eu disse lá na primeira live que eu fiz. Muitas vezes a gente cai por falta de conhecimento. Então nós precisamos de conhecer e executar, fazer a nossa parte. Vamos limpar o nosso coração. Hoje nós vamos limpar o nosso coração. Já vamos começar a ouvir essa palavra, ouvir esse entendimento, essa clareza que Deus me deu e me deu a ordem de te falar também, de te ensinar também, de passar aqui, transbordar isso aqui que eu sei. Então vamos já começar a limpar hoje o nosso coração. É agora. Hoje, no final eu vou fazer uma oração. Eu vou limpar o meu coração junto com você. Então vamos aprender como é que nós podemos fazer isso. Qual área da nossa vida nós estamos sendo hipócritas? Né? Que nem eu citei aqui os exemplos, né? Eu vou me alimentar melhor, eu vou ser melhor com meu marido, e aí eu acabo não sendo nada disso, eu estou só falando e não estou executando. Pedir a Deus que nos livre de toda maldade do coração, xingamento, fofoca, calúnia, idolatria, tudo isso. Lá em Mateus 5:8 está escrito: bem-aventurados os puros de coração, seja inocente como uma pomba, mas sagaz como uma serpente. Tá lá, isso. Então, que a gente seja inocentes. E inocência não tem nada a ver, não é você ser bobinho,
sabe? Não é você... você tem que ter essa sabedoria, esse entendimento, essa sagacidade de uma serpente, saber que o mal existe, sabe? Ter esse discernimento, mas ser mais leve, mais puro, sabe? Descomplicar menos. Eu vou dar outros exemplos aqui depois para você. Temos que buscar a inocência. Temos que buscar a inocência. Ela nos deixa como criança. Ela deixa o seu coração puro. Então, vamos pedir a Deus que nos dê esse coração puro, que nos traga, que nos conduza a essa inocência. Criança é inocente, criança é puro. Então, tudo para ele tem uma pureza, uma simplicidade que é incrível. Mas o ser humano, quando a gente cresce, quando a gente fica adulto, a gente perde essa pureza, sabe? Tudo fica complicado, tudo fica, nossa, não tem jeito. A gente perde essa pureza. A criança, para ela, não tem problema, não tem barreiras, não tem dificuldades. Para ela, então vamos tal lugar? Vamos. Não, mas não tem as complicações, não tem os porquês. Não, mas é porque não dá por causa disso. Não, ela só acha uma solução simples e ela executa. Presta atenção, quem tem filho, Pamela tem filho, quem tem filho que está assistindo aí, que vai assistir esse vídeo, presta atenção na pureza do coração do seu filho. Ele tem uma pureza, uma inocência, ele fala as coisinhas, sabe? Fala errado, fala de um jeitinho só dele, ele acredita naquilo que você fala, sabe? É lindo de ver. E nós precisamos buscar essa pureza da criança. Não é ser bobo, não é assim, vou deixar alguém me passar para trás, não é sobre isso. E se você for passado para trás porque confiou, não dê mais essa oportunidade não dê mais oportunidades. Então, se aquela pessoa te passou para trás, não dê novas chances para ela, né? Cancela o crédito dela com você. Então, escreve aí, se você conseguir, no seu papel, já pega seu papel e caneta, anota, porque a gente precisa saber desse conhecimento que eu tô passando aqui. E diz, eu quero ter um coração puro. Escreve no seu papel, na sua agenda desse ano, eu quero ter um coração puro. Deus me dê um coração puro. Lá em Salmo 24, do 3 ao 4, tudo para elas são simples, exatamente. E é isso que nós precisamos buscar, essa simplicidade das crianças em nós, adultos, né? Então, quem subirá, lá em Salmos 24, do 3 ao 4, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará em seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Lembra que acho que Moisés subiu um monte para conversar com o Senhor. E ele fez isso porque certamente ele tinha um coração puro. Deus escolhe as pessoas através do coração delas. Ele olha o que tem esse coração e aí ele escolhe aquela pessoa. Percebe que ele não está ouvindo, ele não está vendo a sua capacidade. Se você sabe falar bem, se você sabe ser um grande líder, se você tem conhecimento técnico, ele não está olhando isso. Ele está olhando o seu coração. Como é o seu coração? Como é o coração dessa pessoa? Dependendo de como ele vai te escolher para grandes coisas, acredite. Foi assim com as pessoas que a gente leu na Bíblia. Davi, por exemplo, que foi uma pessoa segundo o coração de Deus, foi conhecida assim. Como? Se ele era um improvável, ele era, como diz o Pablo, ele era um marmiteiro. Ele era uma pessoa improvável. E ele foi escolhido, porque Deus vê dentro do coração das pessoas, e não o que elas fazem por fora, mas sim o que elas têm dentro do coração delas.
Lá em Provérbios 4:23 está escrito: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Para ter um coração puro, é preciso de entrega, né? Vai te exigir uma entrega completa para Jesus, completa a Deus, e um compromisso de viver os seus mandamentos. Isso aqui, anota isso daí, gente. Para que eu tenha um coração puro, eu vou precisar de me entregar e de ter um compromisso com Deus, com os mandamentos que Ele me faz, com os mandamentos, com tudo aquilo que Ele me manda fazer. Tem coisas que são promessas na palavra e tem coisas que são mandamentos, que Ele não está perguntando: filho, você quer fazer isso? Não, Ele está falando: para que você tenha tal coisa, você precisa perdoar. Ele está te mandando perdoar. Só que quando você não lê o Evangelho, você não conhece a boa nova de Deus, você faz o quê? O que vier na sua cabeça. O que você aprendeu na televisão, o que você aprendeu com seus pais, com seus avós, aquilo que foi falado para ele, você executa. Você faz, porque é só aquilo que você conhece. E deixa eu te falar, você vai errar. Você vai errar porque você aprendeu errado. E é muito ruim isso. Eu hoje tenho essa clareza, esse entendimento de que em vários momentos da minha vida eu errei porque eu não sabia. Deixa eu tentar virar aqui para ver se a luz fica melhor. Ai, acho que parece que ficou melhor um pouquinho. Você vai errar porque você não sabe, porque você está enganada pelo mal. Deixa eu te falar, o mal está enganando a sua casa, a sua família há muito tempo. Às vezes você julga o seu pai, a sua mãe, mas eles também não aprenderam isso. Eles também foram enganados. E você tá aí cheio de hipocrisia julgando o seu pai e a sua mãe. Só que eles também foram enganados. Você tem ideia disso? Sabe, olha a força que isso tem. Mas tá tudo bem, porque sempre há tempo da gente reconectar com Deus, da gente saber dessa boa nova de Deus. E deixa eu agilizar para eu terminar. Tudo é puro para os olhos que são puros. Tudo é puro para aqueles que têm os olhos puros. Parece que a luz não ficou muito boa ainda, né? Isso tá lá em Tito 1:15. Depois pega lá e lê. Tudo é puro para aqueles que são puros. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso também está lá em Mateus 12:34. Ontem, nessas lives, eu falei sobre esse processo aí. Você vê com os olhos ou ouve, né? Você ouve algo ou ver algo, aquilo vai para o seu coração e depois sai pela sua boca. Então, o que você tem falado na sua casa? O que você tem assistido? Do que você tem se alimentado? Quantas reclamações você não faz o dia todo? Gente, eu vivo isso aqui, assim, direto. Eu tava vivendo assim, final do ano, então, nossa, tudo eu reclamava. Ai, essas crianças não sei o que. Ai, essa casa não sei o que. Quando eu via, já tava reclamando. Isso é muito comum, e eu tô citando aqui o meu exemplo. Mas eu sei que você tem o seu, você tem a sua história, e é realmente para você refletir sobre você. O coração, quando está sujo, o coração, quando está assim, ele fica pesado e ele não acessa a sabedoria. Um coração sujo, ele fica pesado e ele não acessa a sabedoria. Vocês sabem que a sabedoria, ela é do alto. A sabedoria não é a inteligência.
A inteligência é da terra, aqui ó, é horizontal, aqui ó, a inteligência é no horizonte, aqui você vê reto assim ó, é horizontal. A sabedoria, ela é vertical. A sabedoria, ela é de Deus. Deus coloca a sabedoria em você, Ele é a sabedoria. Lê Provérbios, o começo de Provérbios todo fala sobre a sabedoria. Então, o órgão coração é o primeiro órgão a ser formado. Ele é formado mais ou menos no terceiro trimestre da gestação da mulher, na terceira semana de gestação. Então, muita gente só descobre a gravidez na terceira semana, na segunda ainda tá formando. E aí já consegue ouvir o coraçãozinho. Por quê? Porque é o primeiro órgão. O coração tem que ser limpo, igual tomamos banho todos os dias. Você não escova dente, você não toma banho porque suja, aí você tem que limpar. O nosso coração também é assim. Ele precisa ser limpo todos os dias. Sempre nós precisamos limpar o coração. Mas a gente tem que limpar porque a gente tem que perceber a sujeira. Sabe? Você percebe que você, ficou fedida, tá com CC, né? Tá, sei lá, mesmo que você tomou banho de manhã, mas aí você correu, você foi na academia, você percebeu a sujeira. E aí você vai lá e limpa. Você precisa perceber. E quando a gente está vivendo no automático, a gente não percebe. A gente vai vivendo tudo aquilo que a gente tem para viver, nossas angústias, nossa dor. A gente se envolve, é super atarefada, cheia de coisas para fazer e não percebe a sujeira se acumulando no seu coração. Um coração reto, como o de Davi. Toda sujeira é um fardo, e o fardo é pesado. Um coração puro escuta a voz de Deus, sem malícia. Um coração puro é humilde, simples. Deus não quer o seu dinheiro, as suas obras, mas o seu coração. A gente estava falando aqui da pureza das crianças, né? Uma criança, ela nem consegue entender ironia, ela nem consegue compreender. Então você fala algo que é uma brincadeira, muitas vezes maliciosa da sua parte, e a criança acredita. Olha que coisa. A criança acredita. Um coração puro, gente, é um coração que acredita em Deus. É um coração que dá conta de acreditar. Quando Deus fala, filha, você vai estar em tal lugar. Nos seus olhos humanos, você vai olhar e vai falar, impossível isso. Mas se você tiver um olhar puro, um coração puro, você só vai acreditar. Você só vai acreditar. Assim como uma criança acredita naquilo que as pessoas adultas falam para ela, naquilo que os amiguinhos falam para ela, ela sempre acredita. Por quê? Porque ela é pura de coração. Ela tem pureza. Então, o coração puro é um coração puro. O coração tem 3 qualidades. E aí eu quero que você anote aí. 3 não, são 5 qualidades. O coração limpo, né? Ele é puro. O coração tem 5 qualidades. Ele é puro, humilde, simples, perdoador e desapegado. Vou repetir. Puro, humilde, simples, perdoador e desapegado. 5 qualidades de um coração limpo, tá? Então, o que é cada um? Um coração simples. Um
coração simples, como Jesus é. Filha, você não quer pegar lá na geladeira? Acho que é melhor, tá mais geladinho. Pega lá, por favor. Então, um coração simples, como Jesus é. Não é pessimista, nem soberba. Ele é solucionador. Ele é simples, assim como o da criança que a gente está falando tanto aqui. Ele é simples. Tudo não tem complicação, não tem, nossa, assim dá, não tem isso. É simples. Um coração humilde, eles acessarão a Deus. Esse coração humilde acessa a Deus, aquele que reconhece que Jesus é maior que ele, sem orgulho. Ele fala: Jesus, eu preciso de ti, eu reconheço a sua grandeza. E eu reconheço, e a partir desse reconhecimento, eu consigo tirar todo esse orgulho de mim, sabe? Do eu faço, eu aconteço, é tudo minha responsabilidade, é minha responsabilidade com tudo, eu preciso fazer, eu. Então, o coração humilde, ele reconhece que tudo que ele faz, que tudo que ele precisa fazer, ele tem a grandiosidade de Deus. Tá? Então, um coração perdoador, que também é uma característica. Ele não guarda ofensa, ele não guarda mágoa. Tem que perdoar, ele perdoa com facilidade. Então, a falta de perdão é sujeira no coração, é um fardo, é uma sujeira, é um fardo. E essa sujeira, ela abre brechas. Gente, quando você tá com sujeira no coração, você está abrindo brechas para o mundo espiritual maligno, para o mal poder entrar na sua vida, entrar na sua casa. Olha como é forte isso. Não, presta atenção. Quando você está com o coração sujo, com falta de perdão, você abre brechas no mundo espiritual para que o mal acesse a sua casa. E ontem, na live de ontem, eu falei sobre as leis espirituais. Eu falei que as leis espirituais, elas são mais rígidas do que a lei da terra. O inimigo, quando ele sabe que você abriu uma brecha, fica tranquilo, ele não vai deixar passar. Ele vai entrar. Porque, sabe por quê? Ele não desengana, ele não... sabe quando você olha assim para uma pessoa e fala: essa pessoa não vai dar conta? Ela não vai fazer nada? Eu esqueci qual palavra usa, mas qual palavra poderia ser assim. Então, mas o inimigo, ele não pensa assim de você. Ele não corre um risco. Com o Filho de Deus, jamais. Ele fala: esse daí pode fazer grandes coisas, então eu vou aproveitar essa lei e vou entrar. Ele aproveita todas as leis que você abre, todas as brechas que você dá. Ele sabe que você pode fazer algo mais. Ontem, acho que foi ontem que eu falei, o inimigo, ele conhece o seu passado e ele usa o seu passado para te atacar. E aí você não executa nada no futuro, no agora. E aí você não executa nada no agora. Por quê? Porque o inimigo está atormentando a sua cabeça usando o seu passado. Por quê? Porque ele não conhece o seu futuro. Só quem conhece o nosso futuro é Deus. Já viu aquela frase? O futuro a Deus pertence? Então o inimigo, ele sabe do seu passado. Inclusive ele sabe do passado dos seus antepassados, seus parentes, né? Os que vieram antes. Então você pega e acaba caindo e não vivendo no hoje, não fazendo as escolhas hoje, não tendo conhecimento, não tendo sabedoria, não desenvolvendo, não fechando as portas. Você acaba fazendo o quê? Abrindo mais portas, e aí aquilo que Deus tinha para você lá no futuro, você não vai acessar.
por falta de conhecimento, porque você não, porque você deixou o mal soprar no seu ouvido as coisas do seu passado. Você não está levando em consideração que Jesus morreu na cruz, ele sofreu para te libertar e você está vivendo na escravidão ainda. Deixa eu ir logo porque eu preciso terminar essa live. Então, falei do coração perdoador. O coração desapegado é aquele que desapega das coisas da terra, que não tem apego com nada, não tem idolatria, não tem apego com coisas. E um coração puro escuta a voz de Deus, sem malícia, aquilo que a gente já tinha falado aqui. Então, as sujeiras do coração. Quais são as sujeiras do coração? E tem 3 sujeiras pesadas no coração. Então, nós falamos aqui as 5 qualidades do coração, que é um coração puro, humilde, simples, perdoador e desapegado. E agora eu vou falar as 3 sujeiras pesadas do coração, que são elas: o pecado, as crenças negativas e o coração enganoso. Então, anota aí. O pecado, que é uma sujeira pesada para o seu coração. E todas essas sujeiras, gente, elas fazem o seu coração ficar pesado, a sua fala ficar ruim, você acaba se tornando uma pessoa tóxica, você se sente mal e faz mal para as pessoas sem você nem perceber. E você não vai viver também as promessas de Deus na sua vida. A sua vida vai sempre caminhar, vai sempre... Sabe quando você tem a sensação de que está tudo dando errado? Porque você está com essas sujeiras no seu coração. Você precisa limpar o seu coração. Então vamos lá para as sujeiras pesadas. As sujeiras pesadas é o pecado, tudo aquilo que a Bíblia fala que é pecado. Imoralidade sexual, vícios, mentira, falsidade, maledicência, idolatria, falso testemunho, cobiça, adultério, inveja, orgulho. Orgulho, gente, o orgulho é o como é que fala? Precede a queda, né? É o mal, ele gera quase todo o mal da terra, vem pelo orgulho. Então, são várias coisas, são vários pecados e tá tudo na palavra, tudo na Bíblia. Você precisa ler, você precisa conhecer a palavra para você saber o que é pecado, para você saber o que esses pecados estão abrindo de brecha no mundo espiritual, para que a sua vida não vá para frente. Então, todo pecado tira a paz do coração e suja o seu coração. Então, o mundo espiritual ele funciona por leis e elas são abertas através das brechas. E quando meu coração está sujo, as brechas são abertas. Mas a pureza de coração santifica. A pureza de coração santificada, reta, o inimigo não pode encostar. Quando você tem um coração puro, santificado, reto, limpo, o inimigo não pode encostar em você. Ele não tem mais essa autorização, porque a legalidade está fechada. A legalidade não está aberta. Então, e as crenças limitantes? A gente está finalizando. As crenças limitantes, as crenças negativas, emoções mal resolvidas, bloqueios, travas. E o coração enganoso? Aquele que guarda rancor, mágoa, amargura, ódio, ressentimento. E aí, vamos recapitular as 3 sujeiras pesadas. Sujeira pesada é o pecado. O arrependimento, como é que eu trato esse pecado? Como é que eu faço para sair desse pecado? Eu me arrependo, confesso
confessar os pecados e mudança de rota, mudança de mente em relação ao pecado que você estava cometendo. Ai, a luz está tão ruim, né? Então você reconhece primeiro o pecado e aí você confessa ele. Lá em 1 João 1,9 fala: depois sinta nojo. Eu não li aqui, eu não copiei o que está falando em 1 João, mas vai lá e lê depois sobre pra gente confessar os nossos pecados, que Deus vai nos perdoar. Então, depois que você confessar, se arrepender, você vai ter que sentir nojo daquele pecado. Você vai ter que entrar num estado de raiva e de nojo, de nojo daquele pecado, para você não cometer ele mais. Tristeza. E aí a tristeza por você ter cometido aquele pecado. E isso está lá em Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Olha só, é muito interessante isso aqui. Às vezes você está triste porque errou, porque pecou. E aí você pede perdão para Deus e sente aquela tristeza. E aí você sente aliviada. E Deus ouve o seu coração, a tristeza do seu coração. Olha que forte, gente. Muitas vezes Deus permite que a gente viva essa tristeza para que você se arrependa genuinamente. Depois que você se arrepender, você muda o seu comportamento e tira o pecado da sua vida. Está lá em Atos 26:20. Realizar as obras do arrependimento, a ação. Em Isaías 55:7, que o ímpio abandone o mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, como converter-se ao Senhor, que é e que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isso está lá em Isaías 55:7. Ai, gente, a luz tá tão ruim aqui, né? Queria tanto que melhorasse, porque vai pro YouTube, né? Essa live. Eu não tenho aquelas luzes e aquelas luzes. Vamos ver aqui. Vamos ver pra cá, se fica melhor. Parece que sim. Tá escuro, né? Mesmo com as luzes aqui acesas. Então, que aquele que tá pecando, que pecou, ele vai se arrepender e ele vai mudar os seus comportamentos, abandonar o mau caminho. E aí o Espírito Santo, como eu disse no começo da primeira live, ele nos ajuda nisso, ele nos conduz. Lá em Atos 2:38 diz: arrependei-vos a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a Arrependei-vos a cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedir perdão, mas não se arrepender de verdade é sentir o que? Remorso. Às vezes você sente remorso, assim, você não queria ter feito aquilo, mas você não se arrepende de todo o seu coração. E aí você fica se sentindo mal por aquilo. O nome disso é remorso. Não é arrepender, não é você realmente se arrepender, tá? Então vamos lá, as crenças limitantes, que eu acho que essa é uma parte bem legal de falar. Crenças limitantes não tem como apagar, mas eu posso substituí-la e ressignificá-las. E é muito legal isso, gente, porque como é feita uma crença? Então eu tive uma experiência ruim que me gerou uma memória, e essa memória gerou um sentimento que ativou em mim uma crença negativa. Então é assim que forma as crenças negativas no ser humano, através de uma experiência que eu achei ruim, que eu entendi que foi ruim, que entendi que não era bom. E olha, e eu vou bem falar a verdade para vocês, às vezes nem é uma coisa ruim, mas eu compreendi que era algo ruim.
Como, por exemplo, crenças com o dinheiro. Ah, o dinheiro é sujo. Ah, não põe o dinheiro na mão, dinheiro não sei o que. Sabe quando você briga e raia com a criança por causa disso? Eu tô falando que o dinheiro não é bom. E aquela criança pode estar gravando uma crença sobre o dinheiro que é errada. Mas a crença foi formada, tá? Então, é assim que se forma. A maioria das experiências são ruins, tá? Na sua vida adulta, as crenças vão vir à tona porque são ciclos e são realizáveis. Então, quando você tem essa crença, quando você tem alguma crença, aquela crença que você tem, ela vai acontecer. Porque elas são cíclicas e elas são realizáveis. Às vezes meus pais se separaram, sei lá, teve algum trauma na minha infância que eu me senti abandonada, que eu me senti desprotegida. E aí eu gerei uma crença negativa sobre a minha vida. O que acontece? Eu sempre vou me conduzir inconsciente para viver mais daquilo ali. Por quê? É porque eu quero? Não necessariamente, mas como aquilo ali gerou uma crença negativa em mim, ela é cíclica, mas eu sempre vou me envolver com pessoas que vão me fazer sentir daquela forma. Eu sempre vou me conduzir a viver aquelas mesmas sentimentos e aquelas mesmas emoções que eu não dei conta de tratar quando eu era, às vezes, na primeira infância, quando eu era criança. Então, para ressignificar, como que faz? Você gera uma nova experiência e ressignifica ela. Primeiro você toma consciência sobre ela, porque você dá conta de fazer isso. Primeiro você entendendo que você é adulto. Se a sua crença foi gerada quando você era criança ou adolescente, que na maioria das vezes é nessas duas situações, você pode compreender que agora você não é mais criança. E lá em Coríntios 13 está falando: quando eu era criança eu fazia coisas de criança, agora que sou adulto faço coisas de adulto. Então uma criança realmente ela não tem maturidade para encarar uma dor de rejeição, para encarar dores de traição. Ela não tem ela é pura de coração, ela ainda não tem essa preparação, esse desenvolvimento, que isso vem com o tempo. Na nossa própria mente, no nosso próprio cérebro ainda não está desenvolvido. Então, ela fica com aquilo ali solto. Mas quando ela cresce, ela tem capacidade. Ela tem capacidade de suportar uma rejeição. Vocês entendem? Eu preciso compreender isso e decidir. Vai para Jesus, porque sozinha você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Mas com Cristo você consegue. Então, quando você se sentir rejeitado, quando você se sentir traído, quando você se sentir... São tantas crenças. Quando você se sentir maltratado, sabe? Nossa, estão me humilhando. Crença de humilhação também existe. Todo lugar que eu vou, eu sempre sou humilhada. Então você percebe que isso é uma crença que foi gerada e, assim, de preferência que você lembre-se, comece a perguntar: Deus, me mostra aonde que isso aconteceu. Por que eu não consigo lembrar? Me revela, tira da escuridão aquilo que traz luz para minha cura. E aí você vai lembrar. Não, então Deus vai te falar, Deus vai trazer a memória para você. Olha aí, você passou vergonha quando você era criança, você fez cocô na calça, você ficou envergonhada, seus pais te fizeram ficar envergonhado, mesmo por brincadeira, né, por malícia. E aí você vai lembrar: eu não sou mais criança, eu consigo sim viver, suportar essa dor da humilhação, porque agora eu sou adulto e eu dou conta de passar por essa situação. Eu sou grande, eu tenho Deus comigo, eu sei da minha identidade. Você pode me atacar, você pode me humilhar, você pode fazer o que você quiser. Hoje eu sou grande.
e você dá um novo significado, você gera uma nova experiência. Você faz daquela humilhação algo que não é para você, sabe? Você muda aquela experiência. Você sai de cabeça erguida de uma humilhação. Eu não sou essa minha fase. Eu não sou esse momento que eu estou vivendo aqui. Você entende? Dá para entender como você dá conta de ressignificar tudo isso? É possível. Limpar o seu coração, fechar essas brechas do mal. Então a terceira sujeira, que é o coração enganoso. Perdoar, não porque o outro merece, porque o perdão é que nem a graça, ele é imerecido. A pessoa não vai merecer mesmo. Com certeza a pessoa não vai merecer, porque se você tá com dor, né, se você tá sentindo, se alguém te fez algum mal, te humilhou, te maltratou, fez qualquer coisa com você, de fato a pessoa não merece. Mas Deus nos conduz, nos chama a perdoar, porque realmente você também não merece perdão. Mas Jesus te perdoou, Deus te perdoou mesmo assim. Então, se você que não merecia perdão, Deus te perdoou, quem é você para não perdoar aquele que também não merece? Quem é você? Você é obrigada a perdoar. Fabi, mas é difícil mesmo. Mas perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. E todos os dias eu dou um passo à frente do perdão que eu decidi executar. 1% a mais. 1% de melhor. 1% a mais eu perdoei hoje. 1% a mais eu decidi me perdoar. Eu decidi fazer algo por aquilo. Executar algo de perdão, uma ação do perdão. Deus só enxerga o seu coração. Ele não vê a aparência, não vê as suas obras, não vê o seu palco, não vê se as suas unhas estão feitas, se a sua casa está limpa, não vê nada, se a sua roupa está limpa, se você está tomada banho, não vê. Ele olha o seu coração. Do que adianta você estar limpinha por fora e por dentro o coração está sujo? Ele escolhe as pessoas pelo coração. Um coração puro afeta as 3 esferas da sua vida: o corpo, a alma e o espírito. Mais uma coisa para você anotar aí. Um corpo que tem um coração puro, ele vai trazer leveza para o seu corpo. Um corpo que tem uma alma que tem um coração puro, ela traz velocidade para a sua vida. E um espírito que tem um coração puro, ele traz paz. Sabe? A paz de espírito, ela só vem quando você tem um coração puro, limpo. Então, todas as pessoas podem acessar tudo, mas você não acessou ainda. Por que você não acessou ainda? Porque o seu coração está sujo. Porque você tem brechas abertas que precisam ser fechadas. Você está no pecado, está com crenças negativas. Qual que é a terceira? Está com um coração enganoso. O coração dele provê as fontes da vida. Não, o coração dele provê as fontes da vida. Por ele acessamos a sabedoria do alto pelo nosso coração. Guarda e o nosso coração guarda os tesouros que Deus escondeu. Então lá em Ezequiel 36, 26, é a última frase que eu vou falar. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, fica tranquila que se você pedir, se você desejar de todo o seu coração,
Deus vai limpar o seu coração, Deus vai fazer muito mais. Tudo aquilo que você não está dando conta, fica tranquila que Ele vai dar conta, que Ele vai fazer. Então, eu quero só lembrar que eu tenho um método, que é um método de reconexão com o feminino, e ele está disponível na minha bio aí. É um método meu e da minha amiga Keterine. E eu quero que você vai lá para você aprender a se reconectar com o seu feminino, para você voltar para a sua verdadeira essência. Entra lá, acho que tá R$29,90. É muito barato, por perto da transformação que você vai ter na sua vida, dos exemplos que você vai ter, claro, do que é essa energia feminina e como eu posso fazer para melhorar isso na minha vida. Eu vou orar por você agora. Então, Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Pai, neste dia eu quero pedir ao Senhor que limpe o nosso coração, limpa o meu coração, Pai, de todo orgulho, toda mágoa, toda hipocrisia, todo pecado, toda malícia que tem no meu coração. Sonda o meu coração, Pai. Sonda o coração das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. Limpa o coração delas, Pai, em nome de Jesus. Dê um coração novo, um coração puro, assim como o Senhor diz lá em Israel. Nos dê um coração de carne, um coração limpo, com todas as características que um coração tem, desapegado, puro, sensível. Pai amado e misericordioso, eu declaro sobre a vida das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. Pai, eu sei que os desafios foram imensos, que o mundo sempre vai contra a sua palavra, a sua mensagem, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis, Pai. Eu creio que o Senhor hoje está purificando, transformando muitos corações e que através desse vídeo, essa mensagem vai chegar aonde os meus olhos não conseguem ver e corações serão transformados. Pai, eu te clamo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã com a live 12h40, tá bom? Um beijo.